Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre mais uma profissão aqui no Canadá. E eu tenho uma convidada, a Débora, do perfil Enfermagem no Canadá. A Débora trabalha aqui na área de enfermagem, ela vai contar tudo, como funciona, a experiência dela, vai dizer como que é todo o processo para virar enfermeiro, enfermeira aqui no Canadá, o processo de validação, enfim. Ela vai explicar tudinho para vocês. E eu vou só esperar que ela fique online, também esperar que vocês cheguem aqui. Tudo bem? Boa noite. Tem aluno meu já aqui. Diere, que é uma seguidora muito antiga. Então eu vou esperar a Débora. A Débora chegou agora, então eu vou convidá-la. Deixa eu te adicionar aqui, Débora. Pronto, já tá. E eu espero que seja útil para vocês, porque eu sei que tem muita gente da área de enfermagem que me segue. Olá, Débora, Oi, tudo bem? Soraya, tudo bem? Como é que tá? Obrigada pela participação hoje, viu? Domingo era para você estar descansando e ainda É um assim você prazer. aceitou meu convite. Não, é um prazer. Muito obrigada, Soraya. Feliz Dia dos Pais, né? Para todos os pais, inclusive o meu. É verdade, Feliz Dia dos Pais, pessoal. Até É, esqueci disso. Nossa, eu não falei com a minha família até agora. Não falei com os meus filhos. Enfim, foi pois bom que é. você me lembrou. Ainda dá Trabalhei o dia tempo. inteiro. Dá tempo. É, tá certo. Então, gente, meu nome é Débora e eu sou enfermeira aqui no Canadá. Eu tenho uma página no Instagram, que é o Enfermagem no Canadá, onde eu conto como que é o dia a dia do enfermeiro aqui no Canadá. Eu me formei em 2005 no Brasil como enfermeiro, pela Faculdade Universitária, Universidade Adventista de São Paulo. E eu trabalhei no Brasil por 10 anos, né? Como enfermeira, né? E eu decidi emigrar para o Canadá, porque pela qualidade de vida, né, por tudo, tudo que o Canadá representa, pela qualidade de trabalho para os enfermeiros também, né? Então, em 2015, eu imigrei para o Canadá e, e agora estou morando aqui no Canadá, né? E eu Você fiz mora o meu... onde mesmo, Débora? Diz pro pessoal, eu sei onde Eu, você mora, mas conta aí pro pessoal. é, Então, gente, eu moro em Vancouver, né, em British Columbia, né? Vancouver não é a capital de British Columbia, é Vitória, né? Victoria, Só, é. só para vocês situarem. É que nem muita Mas gente acha que Toronto é a capital do Canadá, né? Todo mundo acha, assim. Ou é, que o Rio de Janeiro ou São Paulo, os gringos acham que é a capital do Brasil também. Então, é bom explicar é, essas coisas. é verdade. É. E, e eu. E Débora, deixa eu te perguntar uma coisa. Que bom que você Uhum, já se apresentou, te pedi para você fazer isso. uhum. Quando você imigrou, você tinha quantos anos de experiência já no Brasil? Você atuava em hospital? Como é que era? É. Então, eu atuei no CTI, emergência, atuei no PSF, Programa de Saúde da Família também, sempre trabalhando para o governo, né? E eu trabalhei durante 8 anos, né? Que eu tive. Era assim, era 10 anos, mas eu parei dois, né? Por causa do meu filho, quando ele nasceu, e depois então, atuei 8 anos lá no Brasil. Então eu já tinha essa experiência quando eu vim para o Canadá, né? O que ajuda também, né? Com certeza. Nossa, então Né? você tinha uma experiência mesmo assim, porque trabalhar em emergência eu sei que não é fácil. É verdade. Eu Não, e é sei que não deve verdade. ser fácil. Inclusive, esse foi um dos motivos que eu decidi vir para o Canadá, porque o que aconteceu? Uma vez eu trabalhava na triagem e um paciente me agrediu, quase me Que agrediu, né? isso, gente, que Foi. absurdo. E aí não tinha câmera, não tinha nada de segurança e eu fiquei pensando, falei, gente, se eu morrer aqui, eu vou ser só mais uma para estatística, né? Então eu falei, não, Nossa, que eu absurdo. preciso. Eu falei, porque. Recentemente teve assim, recentemente não, acho que ano passado teve o Uhum, caso da médica que foi agredida, né, pelo é, pai de uma criança, enfim. Tem é, umas pessoas que, assim, se você não faz o que elas querem, ficam contrariadas e é uma coisa é. horrível. Eu tenho uma amiga professora que foi agredida pela mãe de um aluno, porque ela mandou bilhete pela uma segunda vez para ela, dizendo que o aluno havia esquecido o material na primeira vez, a mãe já não recebeu bem. Ela acabou esquecendo, Uhum. mandou de novo, a mãe foi na escola e bateu nela.
São umas Nossa, coisas que gente, é um acontecem absurdo, assim, né? inimagináveis aqui, né? É, pois é. Não, e assim, a gente sabe que enfermeiro, né, médico já é uma profissão assim de risco, né, de ser agredido e tudo. Mas o que acontece é que aqui no Canadá a gente tem vários treinamentos, né, de como se portar, como você diz, desescala uma situação de risco, né? Então eu tive vários treinamentos sobre isso, Você já sabe como perceber abordar antes quando a coisa está escalando para poder exatamente. cortar o mal pela raiz. Eu entendi. Exatamente. E fora também o suporte, né, que a gente tem da segurança e tal. Quando eu trabalhava na clínica psiquiátrica, a gente tinha como se fosse um cartão que eu colocava junto com o meu crachá. E se algum problema eu tivesse dentro da clínica psiquiátrica, eu apertava esse botão, a segurança achava a minha localização dentro da clínica. Eles iam lá atrás, assim, era tipo como se fosse um GPS, né? É, não, Então era é outra coisa. É era outro inimaginável nível. essa tecnologia Exatamente. no Brasil. Mas me conta É. aqui, antes de a gente começar a falar mais sobre como é Uhum. trabalhar aqui, por que você escolheu enfermagem? Ainda no Brasil, quando você ainda estava se formando, por que essa profissão? Então, Soraya, eu sempre gostava muito de cuidar das pessoas, né? E assim, meus pais queriam que eu fizesse medicina, mas eu sempre quis fazer enfermagem. Eu não sei, era uma coisa assim que eu me identificava mais com a enfermagem do que com a medicina, né? Então eu decidi fazer enfermagem mesmo. Tinha pessoas na minha família que eram enfermeiras também, então eu me identificava muito com esse processo de cuidar do outro, né? Então foi por isso que eu decidi, né, fazer enfermagem. E uma coisa importante, quando você decidiu imigrar para o Canadá, você veio com estudos ou você veio como PR? Então, quando eu vim para o Canadá, quando eu decidi imigrar, eu já estava com o meu relacionamento com um canadense. Então, o meu Entendi. processo foi de sponsor, Entendi. entendeu? Você veio Porque a como. gente casou, e aí eu fiz o meu processo de sponsor, fiz com a Marina do Portal Canadá. Legal. Então, ela fez o meu processo para mim. Então você já Então, veio com o sponsor, ele fez o seu sponsor, você veio. é. E aí, quando você fez o sponsor, você já. Porque, por exemplo, se Uhum, os professores, quando a gente quer exercer a profissão de professor aqui no Canadá, a gente precisa dizer antes. Quando a gente uhum, faz o processo de imigração, tem um documento que a gente preenche dizendo que a gente pretende seguir carreira de professor aqui no Canadá. Eu não sei se eles uhum, fazem um background check mais sério uhum. em relação a você, por você dizer que você quer atuar como professor, ou se isso abre alguma porta. Eu sei que eu preenchi até esse documento dizendo que eu queria atuar, né, no magistério Uhum. aqui. Você precisou fazer isso para a área de enfermagem ou não? Não, porque quem fez o meu processo foi a Marina. Então, assim, essas partes assim burocráticas mais ficou mais com ela, entendeu? Então, ela que preencheu os papéis que tinha que preencher e tudo. Então, ela que Entendi, fez os papéis para mim. Nessa parte aí entendi. eu não. Não participou muito, tá certo. Então Não, você chegou aqui, uhum, zero experiência no Canadá, não tinha estudo sim. no Canadá. Como que foi que você se inseriu, né, passo a passo, nesse mercado de enfermagem aqui no Canadá? Então, né, é aquela coisa. Porque quando a gente vem para o Canadá, a gente tem um plano em mente, mas quando a gente chega aqui, às vezes o seu plano muda, né? Porque nada vai assim naquela linha reta que você desejou que seria, né? Então, eu vim primeiramente tentando validar o meu diploma, né? Como enfermeira, eu tinha aplicado, né, no NNIS, que é o órgão, né, que avalia, né, os documentos dos enfermeiros aqui no Canadá. Só que eu ficava agarrada no inglês. Por quê? A nota do inglês para validação de diploma, ela é mais alta do que a prova de inglês para fazer o college de enfermagem no Canadá. Entendi. Qual Então, eu seria essa tinha... nota? Então, era overall 7 No no IELTS. IELTS. E tem também um outro teste de inglês que você pode fazer também, que eles aceitam, que é o CELBAN. E o CELBAN é um teste de inglês específico para os profissionais de enfermagem, entendeu? Então, tudo que ele vai te perguntar é relacionado com a enfermagem. Por exemplo, o listening é um paciente conversando com o médico, né? O Entendi. speaking é tudo relacionado com a enfermagem. Mas esse teste do CELBAN você só pode fazer aqui no Canadá.
Então, o IELTS você já pode fazer no Brasil. No Brasil. Né? Então eu fiz o CELBAM aqui, só que a nota de corte do listening, você tem que tirar 10 em 10. Entendi. que é super alto. Acho que você pode ter 5 erros na prova de listening, uma coisa assim, muito pouca. Então eu tirava 8, 9, mas eu não tirava o 10, porque o meu listening não era aquela maravilha. Apesar de eu passava no speaking, no writing, né, nos outros, mas no reading, mas eu não passava no listening. E aí, o que aconteceu? Eu tinha a nota para fazer o college aqui no Canadá, então eu decidi mudar o meu caminho. Eu falei, em vez de eu ficar quebrando minha cabeça aqui, tentando passar no CELBA, sendo que meu inglês não está ainda tão bom, então eu vou aprimorar o meu inglês e eu vou fazer o college aqui, porque aí vou melhorar o meu listening, né? Porque eu vou estar todo dia aqui estudando inglês e tudo. Então eu decidi fazer o college. Então, por isso eu decidi fazer o college de Licensed Practical Nurse aqui no Canadá, entendeu? Então, por causa dessa questão do inglês. Então, às vezes então, a gente qual tem foi... que... Entendi. Então, por causa do inglês, você decidiu voltar para o college. Você decidiu fazer o college. Exatamente. E qual foi o college que você seguiu? Desculpa. Eu fiz um de Licensed Practical Nurse, que é como se fosse um técnico de enfermagem aqui no Brasil. Não, no Brasil, comparado, né? Se fosse assim. E eu estava tentando fazer... e eu estava tentando fazer a minha validação para o Register Nurse, que é como se fosse o enfermeiro que eu era no Brasil. Entendeu? E aí agora meu plano é continuar no meu processo de validação. Eu estou esperando para fazer o CELBAM, porque o meu listening melhorou muito, né? Então, assim, Sim, agora claro. com certeza eu vou então, passar, peraí que a gente dá uma puladinha. Depois você terminou o college... Você fez o college, então, de como a gente fez a equivalência, que seria um técnico de enfermagem no Brasil. E aí você começou a exercer. Eu queria saber o seguinte, você já saiu do college com um emprego, eles arrumaram um estágio para você? Ou você que teve que ir atrás? Como é que foi isso? Então, quando a gente faz o college, né, eu posso tirar minha licença de Care Aid, Healthcare Aid, que é como se fosse auxiliar de enfermagem no Brasil. Então, eu já tinha tirado a minha licença de Care Aid no segundo termo, que é quando você pode tirar essa licença. E aí, eu continuei trabalhando, continuei estudando, né? E aí, quando eu me formei, eu apliquei pro Vancouver Coastal Health, que é do governo canadense, mas como Care Aid. Então, eu trabalhei por um mês como Care Aid, porque eu ainda estava esperando a prova, porque assim, quando a gente termina o college, a gente tem que fazer uma prova como se fosse uma OAB aqui no Brasil, exatamente, que é o NCLEX, a prova do NCLEX. E aí, eu estava esperando para fazer essa prova, só que eu não queria ficar parada. Então, eu entrei como Care Aid, e aí o que acontece? Quando eu passei na prova, que eu peguei a minha licença, né? Eu comecei eu aplicar para vaga interna, porque quando você está dentro, eles têm que se tem uma vaga de emprego, eles te pegam quem está dentro primeiro para essa vaga para subir. Entendeu? Faz sentido, né? Faz sentido. Exatamente. Exatamente. Então, eles pegam primeiro e aí eles avaliam seniority também, porque tem gente que tem mais tempo de casa e tudo, né? Então, eles vão avaliar isso também para escolher as pessoas. E aí tinha uma vaga de emprego para Electroconvulsive Therapy, que era como se fosse o eletrochoque, né? Que antigamente o povo chamava de eletrochoque no Brasil. E aí eu falei, eu vou aplicar para essa vaga, né? Se for uma coisa muito assim, que me deixar assim, é só eu mudar ou pedir para sair, o que for. É o quê? É para ressuscitamento, isso? São para pacientes psiquiátricos, né? Oh, meu Deus do céu. Exatamente. 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 Só que isso me deixou muito maravilhado de ver como que o Canadá trata os pacientes psiquiátricos, porque eles são muito humanizados. Então, assim, o procedimento é feito com o paciente sedado, né? Ele não vê nada, não é assim uma forma punitiva que eles faziam no passado, né? Então, é uma terapia muito essencial, principalmente para pessoas com depressão, porque às vezes tem gente que
toma o antidepressivo, não funciona. E o eletroconvulsive ele vai funcionar para 92% dos pacientes. Então, é uma coisa muito funciona o quê? Como um bacana. estimulante? Ele é um estímulo, é como se fosse um estímulo de choque, né, na cabeça, dependendo como que o médico vai fazer. Ele pode colocar aqui no temporal, né? Ou então o médico, né, ele vai fazer e ele realmente dá um estímulo no cérebro e ajuda para paciente com esquizofrenia, depressão, né, com várias coisas. É bem efetivo mesmo, né? Os antidepressivos, eles têm muitos efeitos colaterais, né? E eles não funcionam para a maioria dos pacientes, né? E também eles demoram muito tempo para fazer efeito, às vezes 2 meses, entendeu? Que a pessoa toma antidepressivo para começar a fazer o efeito, né? Então, o eletrochoque não. Tipo, com 10 sessões, você já vê muita diferença no paciente, né? Eu vi muita diferença. E você acabou ficando muito tempo nessa área? Você ainda está nessa área? Não, e aí o que aconteceu? Veio a pandemia, né? Então, eles estavam cancelando todas as cirurgias eletivas, né? Todos os procedimentos que poderiam ser remarcados. Então, eles diminuíram muito as sessões, né? Porque a gente fazia com 8 pacientes e depois a gente estava fazendo só com 1 paciente. Então, eu estava meio bored, assim. E aí eu apliquei para outra vaga de emprego, que eu já estava trabalhando casualmente, né, num outro lugar. Porque assim, você tem as vagas de emprego e você também pode aplicar para trabalhar casualmente em outros lugares dentro da empresa, entendeu? Então, eu trabalhava já casualmente nesse Personal Support, PSS, Personal Support Stabilization, do paciente, que é um projeto novo, copiado da Inglaterra, que eles foram implantados aqui no Canadá em 2019, que reabilitar, porque eles perceberam que quanto mais tempo o paciente fica internado, mais ele declina o seu nível de independência mesmo, né? Assim, mas ele tem risco de infecção, né? Tem risco de depressão, vários outros riscos. Sistema imunológico, às vezes, vai pro ralo, exatamente, né? Então, o que eles descobriram? Que quanto mais rápido eles tirarem esse paciente do hospital, é mais barato para o hospital e é melhor para o paciente, né? Então, esse time que eu trabalho é um time de reabilitação desses pacientes que recebem alta, entendeu? Então, você tem que reabilitar esse paciente para ele fazer as atividades que ele fazia antes de ser internado, entendeu? Então, é um projeto novo. Muito legal, um trabalho muito importante, sem dúvida. Exatamente. E eu faço a parte, e aí assim, é um time multiprofissional, então tem a terapeuta ocupacional, né, tem a fisioterapia, né, e eu faço a parte de enfermagem. Então, por exemplo, se o paciente tem um curativo para ser trocado, eu vou lá e troco, né, faço a parte... Você vai na casa do paciente trocar? Vou na casa do paciente, E é diferente porque as pessoas falam se é home care. É um home care que você vai na casa do paciente. Só que, por exemplo, tem os enfermeiros da comunidade, né, que é separado do time que eu trabalho, entendeu? Que o meu é a reabilitação. O outro time que eles trabalham do enfermeiro da comunidade é mais aqueles pacientes que já precisam de ajuda no dia a dia. Tem alguma coisa crônica, né? Tem alguma coisa que realmente precisa de suporte constante. E aí tem umas perguntinhas que as pessoas fizeram que eu acho que tá mais ou menos nessa altura que a gente fez. O pessoal vai responder todo mundo, mas vamos por partes. As perguntas têm a ver com college. Já que você falou aí de college, tem alguém que perguntou quanto tempo foi o seu college? Foi o quê? 2 anos? Não, foi 18 meses, porque tem college que tem 2 anos, mas o meu não tinha nenhum breaks, né? Ele não tinha nenhumas férias, então ele era direto. Eu só tive aqui 3 semanas de férias. Foi igual ao meu marido. 18 meses. É um intensivo. Igual meu marido. Meu marido fez 3 anos e 2 também, assim. Exatamente. Então é bem pauleiro mesmo. E você fica bem estressado, né? Meu marido, ele às vezes tinha que ir de manhã, de tarde, às vezes de tarde, de noite, era uma confusão.
É cansativo, mas vale a pena. Eu acho que esses programas são muito Vale. bons para os imigrantes, né? Que chegaram, que estão com Sim, pressa de se colocar no mercado. Então, olha aí, exatamente. pessoal, geralmente, né, o college é 2 anos, 24 meses, mas ela fez em 18. Como eu falei para Uhum, vocês, o meu marido é C36, ele fez em 24. Então, tem essas possibilidades. Não é todo college que tem esse tipo de programa, mas uhum, alguns têm sim, e é super bom pra gente. E tem alguém uhum. perguntando se o seu college foi público ou privado. Então, o meu college foi privado, porque eu já tinha o meu visto de residente permanente, né? É, Mas quem não tem, gente, eu aconselho fazer o eu college também. público, né? Porque depois você aplica para o PGW Play, né? E você fica lá 5 anos aqui. Não é garantido, se você fizer em O colégio público? particular, privado, É, não é garantido que você vai conseguir o é, PGWP. Não é é. garantido, Pois é, tá? porque por isso que é melhor fazer do público, né? Porque o público é o garantido. Pois é. Então, E fora que eu acho que o college privado, ele conta para pontuação para educação no processo de imigração. Eu acho e que ele aí eu conta, eu não sei, eu não não sei. sei Mas também. eu conheço muita gente. Eu tenho uma aluna me procurou ano passado, Uhum, uhum, o nome dela, Larissa, e ela veio pra cá, ela teimou. Não, vou uhum, fazer privado porque uma amiga minha fez e conseguiu imigrar assim. Ela uhum, veio, fez o privado como se fosse técnico de arquitetura, uhum, que ela era arquiteta no Brasil. Ela fez em uhum, Toronto, gastou uma fortuna, ainda mais morando em Toronto, uhum, né? E uhum. não conseguiu, precisou voltar para o Brasil. E isso foi antes É, da pandemia, tá, gente? Não foi por causa da pandemia, não. Isso foi uhum, bem antes. Quando ela me procurou uhum, no início do ano passado, ela já estava no Brasil, super chateada. Então, é, assim, e ela pretendia fazer IELTS, mas acabou que o pai dela teve uhum, problema de saúde, ela mudou um pouco os planos na época e não sei mais o que uhum, aconteceu. Mas, assim, não é garantido. Vocês têm que é, tentar fazer o que é certo, o que vai dar mais é, certeza de sucesso para vocês, que é o público, tá? Ela fez privado exatamente. porque ela já tinha o PR, porque ela é É, casada com uma pessoa que tem cidadania canadense. Então, é é, isso, tá? exatamente. Uhum, E aí, beleza. Então, vamos prosseguir. Aí você, tá, você colocou profissionalmente, né, como uhum, com esse nível de técnico de enfermagem, vamos dizer assim. uhum, E agora você é, está atuando nessa área que você falou. Qual é o seu sim. próximo passo? Então, aí agora eu apliquei, né, já para o meu processo de validação de diploma e eu estou esperando para fazer a prova do CELBAM, porque com essa pandemia está tudo fechado e ainda não reabriram ainda os centros que fazem a prova do CELBAM, que eu acho o CELBAM mais fácil, né, fácil em mil aspas, assim, né, do que o IELTS, né, porque eu não sei, eu acho que a estrutura Ele da é prova focado do na área CELBA, também, é. exatamente, mais a minha área de enfermagem, então acho que é mais direcionado, É, você vai né? provavelmente ler textos da área de enfermagem, aí fica mais fácil. Exatamente. Imagina que você É, pega um texto sobre arte é, primitiva no nossa, mãe. IELTS. É. É. Estava para mim, Tipo, porque eu adoro assuntos de humanas, mas para algumas pessoas é terrível. E se você é, ficar com coisa de enfermagem, para mim, eu tô lascada. Então, é legal é. essa prova, eu já tinha ouvido falar dela, porque eu tenho Uhum, amigos enfermeiros também em outras uhum, províncias, e aqui também. uhum, E eu sei que ela é bem focada na área de uhum, vocês. Então, você fazendo a prova, fez a prova, uhum. conseguiu a nota, você pode aplicar. Não, aí é o seguinte, tem um órgão que é o NNAS.ca. Esse órgão, ele é o órgão que avalia todos os documentos dos enfermeiros, né? Então, por exemplo, eu tive que pegar todos os meus documentos, meu diploma, né, os negócios juramentados, a parte do college que eu fiz O agora histórico, você também, precisou do histórico, histórico escolar e tudo, e tive que mandar tudo para esse órgão lá do NNAS, tudo traduzido com o tradutor traduzido, juramentado. juramentado, exatamente, e aí eles estão para avaliar meus documentos. Só que eles só avaliam seu documento se você manda o seu teste de inglês. Então, eles não avaliam enquanto você não manda o seu resultado de inglês. E o teste de inglês, eu acho que tem que ser menos de 6 meses. Entendi. Então, as pessoas que tiverem, né, interessado em validar o diploma, ele já pode, assim, ir traduzindo os documentos, mas eu te oriento você só abrir o seu processo
quando você tem o seu teste de inglês em mãos, porque senão você fica stuck, né? Você não anda no seu processo, né? Porque eles só vão avaliar quando já tá tudo... quando você manda o seu teste de inglês. Essa dica é muito boa. Então, Entendeu? espera fazer o teste de inglês, conseguir nota de inglês, reúne tudo e manda um dossiê só para eles. Exatamente. E esse dossiê que você manda, você tem que mandar tudo impresso ou tem um sistema que você pode só subir os documentos online mesmo? Não, tem que mandar mesmo para lá. E assim, ele vai te pedir alguns documentos, por exemplo, dos lugares que você trabalhou. Aí você vai ter que levar esse documento lá para o seu empregador. Ele vai ter que fazer para você, né? E preencher o documento. Preencher o documento. E aí eles vão ter que colocar no envelope timbrado, né, da empresa, como se fosse a empresa mandando diretamente para o órgão. Diretamente, né? Porque eles não podem ver que você abriu o documento e mexeu lá e escreveu. Sim. Né? Então tem que ser fechado e tudo. Então, se a empresa às vezes ela não coloca no correio, você pega o envelope fechado e coloca lá no correio, né? Então, alguém lá e coloca para você. Para mestrado, para universidades aqui, pelo menos, acho que eu vi. E também para mestrado, doutorado, você precisa fazer a mesma coisa. Você precisa pedir as coisas para virem direto do Brasil. Ou fazer esse esquema, pede a carta para a faculdade, tudo lacradinho. E aí já coloca da mesma cidade, do mesmo bairro da faculdade, para não dar problema. Tipo aí, isso, Para fazer essa validação, é só uma avaliação dos seus documentos, com o teste de inglês e tudo mais? Ou depois que eles avaliam o seu documento e aprovam você nesse quesito, você tem que fazer uma prova? Então... Aí vai variar de província para província, né? Porque aí eles vão pegar os documentos e falar, ó, tá aqui o documento da Débora, manda para as províncias que você escolheu validar o seu diploma. Aí na província de British Columbia, que é que eu moro, né? Você tem que fazer 2 provas. Uma é a prova no computador, né? Escrita, uma prova mais teórica. Teórica. E a outra é uma prova prática, né? Essa prova prática é com manequins, né? Ou até com atores mesmo, que eles falam que tem uma doença, não sei o quê, e você, como enfermeiro, você vai ter que desempenhar todas as funções que você faria num paciente, né? E assim, é numa salinha, e aí atrás, assim, tem um vidro, né? E as pessoas ficam lá atrás, assim, né? Anotando, te filmando tudo que você está fazendo. Que nem era naqueles filmes de aula de anatomia antigamente, né? Que eles chamavam de Operation, eles ainda chamam de Operation Theater. E a sala de cirurgia chamada de Operation Theater até hoje, por causa disso. Porque antigamente era como se fosse um anfiteatro, todo mundo ficava ali em volta vendo o cara abrir as pessoas. É verdade. E aí é assim, né? E aí depois desse teste, né, dos 2 testes que você fizer, aí você vai ter 3 resultados. Um resultado, ele vai falar, não, você não pode ser enfermeira aqui no Canadá, a menos que você volte para a faculdade e faça um curso aqui. O outro resultado é, olha, você pode ser enfermeira, mas você precisa de mais um treinamento. Aí isso aí é o re-entry, right? Que é você vai estudar mais um tempo que eles vão determinar, 6 meses, 1 ano, né? Dependendo de quanto eles achar que é necessário numa universidade aqui do Canadá. E aí depois você faz o NCLEX. Ou a terceira opção, falar, você tá bom para ser enfermeira aqui, você já pode fazer o NCLEX direto. Aí tá. Aí depois, se você pegou esse resultado, se você passou, pegou já foi aprovado. Você foi aprovado. Aí tem a prova do NCLEX, que é a prova da OAB, né, aqui dos enfermeiros. Então tem que fazer essas 2 provas primeiro, uma teórica e uma prática. Depois você faz mais uma para poder se cadastrar no órgão, porque é como se fosse um CREA. Você tem que ter carteirinha, coisa e tal, tudo bonitinho. Exatamente. E aí depois que você passar, aí você pode se inscrever no conselho e pegar a sua licença e atuar como enfermeiro. Não tem que passar por uma residência, nada disso? Não, depois que você pega a sua licença,
você pode atuar, se eles te deram licença. Mas é claro que assim, né? O empregador aqui, gente, quando ele te contrata, eles te dão vários cursos. Eles não é tipo assim, ah, tô te contratando, vai na fé, né? Que vai dar certo. Não, ele te prepara, né? Você tem um treinamento, você fica uma pessoa te treinando por um tempo, entendeu? Então, com certeza você vai ser treinado. Você vai né? receber uma orientação. Isso é legal, porque Exatamente. procedimentos às vezes variam de um lugar para outro, né? Assim, É. alguns minimamente, às vezes a forma como fazer, com certeza, que nem Uhum. escola. Né? A gente sempre precisa da Exatamente. metodologia da escola para poder dar É. aula naquela metodologia, porque senão é uma coisa É. completamente diferente. É. E tem uma pessoa perguntando aqui, qual é o órgão que faz a validação do diploma? Você falou NNAS, é isso? NNAS. Acho que eu vou Isso. botar aqui, ó. Alguém colocou NNAS.ca. NNAS. É, Precisa de esse experiência mesmo. de trabalho para revalidar o diploma ou posso iniciar o processo após a conclusão da graduação? Boa pergunta. Pois é. Eu, às vezes, até pedi essa resposta lá no NNS, mas eles falaram assim que quem não tem experiência pode fazer a validação, começar a validação. Só que pelo fato da pessoa não ter experiência, pode ser que ela pegue o re-entry ali, tipo assim, de ficar 6 meses ou 1 ano na faculdade aqui do Canadá, entendeu? Para depois, né, atuar como enfermeira. Então aí eles Vale vão a pena, avaliar. porque como PR você não vai pagar caro para estudar, então vale a pena. Às vezes até melhor que você perder mais tempo no Brasil trabalhando. Perder não, mas passar mais tempo no Brasil para poder ganhar experiência profissional. Então eu acho que é uma boa. Exatamente. Há a possibilidade de trabalhar aí como Licensed Practical Nurse, Aid Care ou UNA enquanto faça a validação do diploma? Seria uma forma de imigrar? Então, não. License Practical Nurse, gente, você precisa fazer o NCLEX, né? Então, é o mesmo processo. Se você for validar para o RN, é o mesmo processo. Agora, tem que passar por tudo isso que você falou para virar License Practical Nurse. Exatamente. Tanto para License Practical Nurse como por RN. Entendeu? Agora, como Care Aid, né, que é como o auxiliar, tem algumas empresas aqui que eles contratam profissionais de outros países, por exemplo. E quando eu estava aqui, Isso é para cuidadores. É tipo caregiver, para cuidador, exatamente. Então, se você tem experiência, se você era técnico de enfermagem ou era enfermeiro, né? Faz a tradução do seu diploma, manda lá para fazer equivalência no WIS, né? Por exemplo, que eles possam ver e falar, realmente você é enfermeiro lá no seu país. Então, eles contratam mesmo se a pessoa não tem a licença, só que eles pagam menos do que a pessoa que tem licença. Entendeu? Então, quanto que um profissional desse ganha? Então, por exemplo, se você tem a licença de Care Aid, você está ganhando em torno de $25 a hora. Se você não tem a licença de Care Aid, aí eles pagam em torno de $15 a hora. Mas é mais do que o salário mínimo, né? Porque o salário mínimo aqui é o quê? $13 a hora. Tá. Mais ou menos. Saber. Eu ia chutar 18. Eu ia chutar 18 dólares. Você falou 15, eu ia chutar quem 18. Dera. Quanto tempo levou o total para convalidar o diploma do... Ela não fez ainda a validação ainda, né? Ela Quanto tá no processo. tempo? Mas quanto tempo demora? Então, as pessoas falam que em torno de 3 anos demora o processo todo de validação. Caraca, 3 anos. Por isso que eu resolvi fazer o meu License Practical Nurse, porque era 18 meses e eu já ia me inserir no mercado de trabalho, e aí eu não ia ficar naquela ansiedade. Ai, meu Deus, quando que eu vou começar a trabalhar? Então, eu já estou na área, já fiz meu network. Então, pessoal, desculpa. Esses processos de validação de diploma aqui demoram. O meu marido, ele era engenheiro no Brasil. E ele não quis se estressar com isso no Brasil. Ele falou, não quero... A gente já tinha tanto estresse já que a gente veio como PR, de todo o processo de mudança. Ele falou assim, não quero me estressar com isso aqui. Eu vou para o Canadá, chegar lá, eu decido o que eu vou fazer. Porque ele também tem a opção de trabalhar como engenheiro. Tinha a opção de trabalhar como engenheiro sem licença aqui. Só que ele não ia assinar nenhum documento, não ia se responsabilizar por nada. Ele sempre tá também de auxiliar por trás de alguém.
E aí, quando a gente chegou aqui, que ele foi ver como é que era o processo todo, a gente descobriu que ia ser isso. 3 anos. E que ele também ia ter que passar pelo menos 1 ano pela faculdade, mesmo tendo tudo certinho, passando todas as provas. Porque por causa das leis, né? Porque eles obrigam você a entender as leis. Então, a gente pensou assim, cara, 1 ano, e fora os outros 2 anos de processo, estresse de prova, gasto, é melhor ir pro college. Ainda mais porque, pessoal, aqui, você voltar pra faculdade é muito barato quando você é residente permanente. E aqui no Quebec, eu não sei na British Columbia, mas aqui no Quebec, eles ainda dão bolsa para você estudar, te dão uma ajuda financeira, um financial aid para você estudar. Então, aqui, por exemplo, meu marido recebia o quê? $900 por mês para estudar. E a tuition dele era 260 por semestre. Então, valia muito a pena. Só para traduzir todos os transcripts, disciplina por disciplina que eles pedem, e todo o documento da faculdade dele no Brasil, a gente calculou que a gente ia gastar uma fortuna, assim, uns, sabe, $4.000. Então, a gente falou assim, não, nem pensar. Compensa, volta pra faculdade. Aí ele falou assim, já que eu vou voltar pra faculdade, então eu vou fazer TI, porque ele se arrependia. Ele adorava a profissão dele, mas ele ficava assim, por que eu não fiz TI? É mais dinâmico. E aí ele acabou fazendo TI. Então, assim, pessoal, aqui tem muitas possibilidades, assim. Vocês podem fazer o que ela fez. Enquanto tá esperando, não vai ficar de braço cruzado trabalhando, às vezes, num emprego que você não tá afim. Vai para, né, assim, inserir na área de alguma maneira, estudar e... Até porque, me conte aqui, te ajudou muito? Você aprendeu coisas na faculdade que você não, assim, da forma de atuar aqui, né, que você não saberia por conta própria? Exatamente, gente. É muito diferente, apesar de ser enfermagem e a minha experiência ajudar bastante, né, em entender tudo, mas assim, é muito diferente a enfermagem daqui da enfermagem do Brasil, entendeu? E assim, o que você estava falando do seu marido, né, porque tem muita gente que vem para cá e realmente muda, resolve mudar de profissão, né? Eu mesmo, antes de eu fazer esse college, já estava pensando, o que eu vou fazer? Eu também estava pensando em fazer algum um curso de ultrassom, né? Porque você pode fazer um college de ultrassom e só ficar fazendo ultrassom. Você não precisa ser médico, entendeu? Para fazer esse college. Só que aí eu acabei fazendo License Practical Nurse mesmo. E não me arrependo, realmente gosto muito, né? E bacana. Mas, desculpa, Soraya, o que você me perguntou? Da enfermagem, é isso mesmo, não é isso mesmo que você respondeu. Tem diferenças. Tem diferença. O enfermeiro aqui, ele tem muita autonomia, né? Porque, assim, se aqui tem falta de enfermeiro, gente, ainda mais de médico, né? Então, você não pode ficar esperando aqui tudo o médico resolver para você. Então, você como enfermeiro, você inicia protocolos, né, com seu paciente. Tem um tipo de enfermeira faz prescrição, né? Tem esse tipo de enfermeira aqui que chama Nurse Practitioner, que é o enfermeiro, o RN, né? Que é o Registered Nurse, ele faz mais 2 anos de um mestrado, né? E ele vira um Nurse Practitioner. E a atuação do Nurse Practitioner é a mesma coisa do clínico geral aí no Brasil. Prescreve medicamento, pede exames, entendeu? Tanto é que no meu time não tem médico, tem a Nurse Practitioner, né? E aí o que ela mesma conversa discute o caso dos pacientes com o médico, né? Do paciente, né? Porque aqui tem os médicos de família. Então, a Nurse Practitioner, ela faz tudo. Se eu preciso de algum exame, alguma coisa, eu peço tudo para a Nurse Practitioner e ela que resolve essa caso do paciente. Então, assim, a atuação do enfermeiro aqui é muito grande, né? Então, eu vou contar um pouquinho sobre isso que você está falando, da meu ponto de vista do paciente. Porque eu tenho médico de família, né? Eu, na verdade, é uma clínica bem grande, muito boa. Eu amo a minha clínica de família aqui, eu gosto muito deles. Eu sempre consigo tudo que eu quero lá, graças a tudo. E a minha médica teve um filho, depois já teve outro. Então ela ficou muito ausente durante um tempo, praticamente durante o tempo que eu tô aqui. Quem tem me atendido é uma nurse, né? Uma nurse practitioner, e ela é um amor de pessoa. E, gente, os enfermeiros fazem até
exame ginecológico, sabe? Do preventivo. Aqui no Quebec, pelo menos, os enfermeiros também, nesse nível, né, de practitioner, também podem fazer. Porque, não sei se vocês sabem, mas aqui no Canadá, você geralmente não faz... Você pode fazer com o ginecologista esse tipo de exame, mas geralmente é seu próprio médico de família que faz em você. Mas a nurse também pode fazer isso, e ela me prescreve medicamento, ela faz tudo pra mim. E ela é excelente, assim, ela não fica devendo nada para uma pessoa com diploma de medicina. Eu adoro ela. É verdade. No Brasil, os enfermeiros também fazem o exame ginecológico no posto de saúde, sim, porque no SUS eu fazia, eu já fiz. Mas aqui no Canadá, essa questão da prescrição de medicamentos, eu achei muito interessante mesmo, assim, da atuação do nurse practitioner, de ser como se fosse um clínico geral no Brasil, assim. Sim, fazem tudo, entendeu? Assim. Tudo que eu preciso, eu falo agora por Covid, eu falo com ela por telefone, e sou muito bem atendida. E aí tem uma coisa interessante que perguntaram aqui. Amigo Líbio, você tem plano de saúde, o hospital desconta? Eu conto ou você conta? Gente, olha, o Canadá, gente, é um país onde a saúde é pública. Existe saúde privada aqui. A saúde privada aqui é para os estrangeiros, tá? As pessoas que não têm status e têm um seguro saúde para pagar, ou é uma saúde complementar, tá? Que cobre algumas coisas que o governo não cobre. Exatamente. E aí, como eu trabalho no governo, a gente tem um plano de saúde estendido. Então, para você ter noção, meu plano de saúde cobre até 10 massagens por mês. Que chique. É muito bom. Que aí é estendido por isso, porque tem tudo que o público oferece, mas tem, por exemplo, massagem. De repente, por exemplo, aqui no Quebec, se não me engano, eles não cobrem alguns procedimentos tipo ressonância magnética, algumas coisas assim que são fora da emergência, eles não cobrem. Então, se você tem um plano de saúde complementar, o plano de saúde cobre isso. Mas eu, por exemplo, Rodrigo, eu fui pesquisar para mim e para mim não valeu a pena. Porque assim, quantas vezes eu faço uma ressonância magnética? E aí o plano às vezes não cobre tudo, cobre 80%. Se você pegar, o meu acho que era $100 por mês, o complementar. Eu percebi que se eu pegasse aquele dinheiro e guardasse, eu teria dinheiro para pagar por uma ressonância magnética caso eu precisasse, entendeu? E ainda sobraria. Então, aí é da sua disciplina em guardar dinheiro. Mas, para mim, eu acho que o plano de saúde complementar não vale a pena, tá? Para mim, eu não tinha. Por que não? Exatamente. O meu, eu não tinha complementar, mas aí, como agora eu estou trabalhando, então agora eu tenho por causa do governo, né? Então, eu agradeço. Não pago nada por isso. Ótimo. Eu também, meu marido tem o complementar da empresa, hoje a gente tem o complementar da empresa, e eu não pago nada por remédio, eu vou colocar aparelho agora. E eles vão cobrir tudo. Os meus óculos são eles que pagam, então tem essas coisas. Mas vocês têm que entender, pessoal, que não existe plano de saúde aqui como é no Brasil. Que você liga para o especialista, marca sua consulta. Eu quero um dermatologista, vou ligar. Dermatologista aqui, por exemplo, é um médico que vai resolver doenças da pele. E não te passar botox, te passar ácido no rosto. Não é isso não, tá? Infelizmente não. Infelizmente não. Porque quando eu vou no Brasil, olha, eu gosto de mimar o meu dermatologista. Eu levo perfume, cortado, eu levo tudo. Porque como me faz falta aquele homem na minha vida, gente. Gente, mas é mesmo, né? Porque aqui você passa pelo médico de família primeiro, né? E aí, se for o caso, o médico de família que vai te encaminhar. Eu acho que no Brasil, a facilidade da gente ter um especialista, né? Muito, né? Mais aproveite assim, a saúde do Brasil, porque assim, depois que a gente chega aqui, né, a gente começa a ver as coisas que a gente só mete o malho no Brasil. Aí a gente chega aqui e a gente começa a falar assim, ups, peraí. E assim, uma das coisas que eu vou dizer é os profissionais de saúde do Brasil. E é por isso que vocês, profissionais de saúde, vêm para cá e se dão tão bem, porque não tem como comparar. O pessoal é muito mais assim humanizado, é muito mais paciente e assim, muito mais bem capacitado, sabe? Porque também eu acho que aqui é tudo muito fácil de se resolver. No Brasil, às vezes, vocês precisam se virar nos 30. Exatamente. Né? A gente rala, especialmente né? quem trabalhou na saúde pública. Então, assim,
os médicos do Brasil são muito bons no sistema particular. Porque aí, também, Débora, eu vejo gente comparando o sistema público de saúde no Brasil, dizendo a saúde do Canadá é o SUS do Brasil. Não é não, gente. Desculpa. Não tem como comparar com a saúde privada no Brasil. Não tem. Se você tem um bom plano de saúde, você agradeça a Deus e faça bom uso dele, porque é bom mesmo. Agora, não tem como comparar a saúde pública do Canadá com a saúde pública no Brasil. Não tem comparação, gente. Assim, tem os princípios que são bem parecidos, né, com as coisas, mas assim, na saúde pública do Brasil, apesar de eu realmente defender muito o SUS... Eu também. Eu vejo que falta muito material, né? Exatamente, entendeu? E assim, eles falam, porque a gente investe muito em saúde no Brasil, mas se você pegar a per capita, né, por pessoa, você vê, no Brasil tem muito mais gente do que aqui. Então você vai ver que aqui no Canadá eles investem muito mais na saúde do que no Brasil, né? Por causa dessa quantidade de pessoas, né? Então não dá nem para comparar, assim. Assim, eu já precisei do SUS muitas vezes, porque eu tenho asma. E eu também, por muito tempo da minha vida, não tive plano de saúde quando eu era criança. Minha família não tinha condições, ninguém trabalhava em empresa que dava plano de saúde. Então, assim, eu fui tratada em SUS, em posto de saúde, muitas vezes. Eu sou também uma grande defensora do SUS, mas, assim, o grande problema do SUS é a estrutura hospitalar, a estrutura dos postos, a falta de recursos. Falta de investimento. A falta de investimento. Aqui no Canadá, você vai num hospital... Um hospital que não é público, mas que serve a comunidade, é uma coisa incrível. Parece que você está no Albert Einstein, assim. É verdade. Pelo menos o hospital que eu vou aqui é incrível fazer exame. É um troço de outro planeta. No Brasil você não vai ter isso. Mas assim, gente, não tem como comparar. O Canadá tem 40 milhões de habitantes e tem boa vontade dos políticos, né? O que exatamente. Exatamente. O SUS é muito sabotado, né? Mas, assim, o que tá salvando o Brasil nessa pandemia, eu vou falar que é o SUS agora, viu? Porque se não fosse isso, a gente vê lá nos Estados Unidos como é que o povo tá falando, né? Às vezes eu vi eles falando que ia cobrar $40 de vacina e o povo tá assim, como assim? Paga $40, a família tem 5 pessoas, vai pagar $200 para ganhar vacina, e não tem, né? Tem grande problema lá, pelo que eu li, pela minha ignorância, é que a falta de centralização não deu uma comunicação entre os hospitais do país todo e, enfim, cada um fez uma coisa e ninguém sabe o que funcionou, demorou a entender o que funcionou, o que não funcionou e deu esse caos todo que deu lá. Exatamente. Então, é importante, sim, ter o sistema de saúde nacional, pior que fosse, que seja... Tem que ter, até porque tem gente que não tem condição mesmo, gente. Exatamente. Não, e a gente vê aqui no Canadá mesmo a diferença do Canadá com o sistema de saúde público para os Estados Unidos, que não tem um sistema de saúde público. Quantas pessoas estão contaminadas nos Estados Unidos, quantas pessoas estão aqui no Canadá, né? Então, outra coisa, não tem como comparar. Exatamente. Nessas horas é a hora que a gente vê a importância disso. Exatamente. Estão perguntando, Débora, enfermeira internacional que fez college em RPN no Canadá e não tem PR, pode atuar na área após a formação com PGWP, por exemplo? Então, porque o PGWP, gente, vai ser uma extensão para você conseguir um visto de trabalho, né? Então, por exemplo, se você fez um college público aqui, por exemplo, de 2 anos, então você vai ganhar um PGWP de 3 anos. Então, você vai ter 5 anos aí no Canadá para poder resolver a sua vida, né? Então, você vai conseguir um empregador, né? E aí você pode aplicar por Express Entry, né? Para outras formas de imigração, né? Que eles têm disponíveis. Mas eu recomendo, assim, que você procure um consultor de imigração, né? Porque eu não sou consultora de imigração. Eu, assim, vejo que com a experiência dos outros, né? A gente tá falando que a gente sabe dos outros. Exatamente, mas assim, eu não posso falar 100%. Então, um consultor de imigração com certeza vai te ajudar. Mas com certeza o college público e o PGWP vai ser o melhor caminho aí para você. Sim, eu também acho. Me parece que sim, né? Me parece que sim. E mais uma perguntinha aqui. Vamos responder, então, aproveitar esse finzinho para responder. Eu não sou enfermeira no Brasil, vou começar do zero. Você acha que a melhor área seria RN ou PN? Você deve saber o que é.
Ah, tá. Mas ela vai começar o college no Do Brasil? zero. No Não, Brasil. pelo que eu entendi, vai ser no Canadá. Ah, tá. Então, gente, depende do quanto você tem aí para gastar, né? Porque estudante internacional, se ele não tem o PR, né? Ele vai gastar mais do que um estudante que é Uma daqui. facada. Exatamente. Então, vai depender de quanto você tem aí para investir, né? Até mesmo o college do CareAid, às vezes, seria uma opção para você entrar no país, né? Estar legalizado. Mesmo você vai pagando o college do CareAid, que são 10 meses, né? E aí você pode aí se inserir no mercado de trabalho e conseguir o seu PR, né? E depois ir fazendo com o LPN ou a AN, que for da sua escolha, porque você vai pagar menos, né? Eu penso. Tá. É uma boa ideia, é uma boa solução. Tem mais uma pergunta aqui. Como o Care... Eu tô pulando, eu acho que ela já respondeu, tá, gente? Como o CareAid, eles contratam quem tem auxiliar de enfermagem, então você pode trabalhar como caregiver só com auxiliar de enfermagem? Então, eles vão pegar suas credenciais, né, e vão olhar. Ah, mas aí você tem que ter um visto válido, né? Não é que é chegar aqui com visto de Tem que ter turista e falar, eu visto sou de aqui PR. do CareAid, não sei o quê. Ou você tem que ter um visto de trabalho, um visto que te permita trabalhar aqui no país. Olha, então, aqui no Quebec eu conheço pessoas que fizeram só o curso de primeiros socorros e conseguiram emprego como caregiver. Entendeu? Eu conheço, aqui no Quebec eu conheço pessoas. Pois que precisa. Exatamente, então depende como é que fala? Da empresa. Tem empresa que contrata, tem empresa que não contrata. Então, assim, a questão é você procurar essa empresa que vai contratar, né? Estou perguntando aqui, enfermeiro pode trabalhar com acupuntura? Então, eu não tenho certeza não, mas eu sei que tem várias especializações aí para os enfermeiros estar fazendo, né? Mas isso aí eu vou ter que realmente pesquisar. Eu acho que quem trabalha com acupuntura aqui, que eu até conversei com ele, foi aquele médico naturopático, né? Que ele trabalha Mas acupuntura. acho que tem curso específico para isso, porque a Kitty acho que fazia curso de acupuntura, não fazia college. Curso Acho que tem cursos específicos para isso. Pois é, então Então, vamos lá. Taranana. É isso, e tem outras perguntas das pessoas dizendo, público ou privado dão bolsas. Gente, para quem não é residente permanente, zero bolsas. Zero. Isso, o college, faculdades, universidades aqui, são uma máquina de fazer dinheiro. É isso que paga pela educação pública superior no Canadá. Então, eles não dão bolsa, tá? Esqueçam essa história de bolsa. Toda hora que me pergunta, será que tem bolsa? Gente, não tem bolsa. Eles querem arrancar o dinheiro de vocês. Acabou. É por isso que meu marido ganhou bolsa de estudo. Porque alguém, né, pagou. Alguém pagou, né? Exatamente. Alguém pagou por isso. Então, tem gente perguntando das empresas que contrata de caregiver. Aí depende, né? Aí tem. Aí você vai ter que procurar. Geralmente as públicas, realmente, eles querem as pessoas com a licença. Então tem que ser privado. Tem que ser privado. Alguém está perguntando também uma pergunta aqui, mas eu acho que você já falou sobre isso. Ainda sobre o college, é feita a equivalência do diploma e realizado reaproveitamento de alguma disciplina? Não, gente. Esquece isso. Não. Quando você vai fazer um college, é como se fosse assim, estou com o meu 2º grau, você mostra sua credencial e eles vão falar, tá bom. Eles não tiram. O meu marido é engenheiro e eles não tiraram matéria de cálculo 1 com o meu marido. Não, meu marido é engenheiro. Fazer tudo. Esqueçam isso também. Tudo. Aqui, gente, aqui o Canadá é muito bom, é muito maravilhoso. Eu amo morar aqui, eu não me vejo voltando ao Brasil jamais, mas aqui é ralação, tá? Eu sempre digo isso, os primeiros 5 anos da vida do imigrante é ralação, gente. Eu vou dizer pra vocês, quem vem com college, são os 5, 6 primeiros anos se lascando se você não veio com o PR. Quem veio com o PR, muitas vezes em 3 anos tá com a vida garantida. Mas se vocês vêm com college, bota aí 5 anos no mínimo na tua conta. Não tem moleza aqui não, aqui É verdade, a vida nova, é como você começar do zero. Então, você tem que construir tudo novo.
Exatamente. Débora, a gente precisa terminar, porque daqui a pouco o Instagram vai expulsar a gente, eu posso perder a live e eu não quero, porque eu amei conversar com você. Nossa, essa live foi muito útil. Eu comecei esse projeto porque, assim, seguidores sempre vêm me perguntar sobre profissão. Ai, mas eu fui enfermeiro, como é que eu digo? Gente, eu não sei de nada. Então, eu acho que... por isso que eu decidi fazer isso. E você deu realmente, assim, informações de muita qualidade. Eu adorei o que você falou, você foi muito objetiva e também deu todo o passo a passo. Pessoal, sem dúvida, de novo, porque eu acho que ela deixou tudo bem claro. Eu conheço muitos enfermeiros aqui, então eu sei mais ou menos como é o processo. Eu acho que ela explicou muito bonitinho, sabe? E não desistam do sonho de vocês, porque, eu vou ter que estudar tudo de novo. Não sei o que lá. Isso vai ser bom pra você, mesmo você que tá vindo com PR, porque você vai se reinserir na sociedade com mais tranquilidade. Você vai entender como as coisas funcionam com mais tranquilidade. Você vai aprender coisas novas, como a Débora falou, que ela aprendeu mesmo tendo experiência em emergência. Então, não subestimem a importância de estudar aqui. Né? A gente acaba tendo que estudar 1 hora. É verdade. Muito obrigada, Soraya, pelo convite. Foi muito bom o nosso bate-papo. Foi um prazer estar aqui com vocês, falando com todo mundo. Muito obrigada mesmo. Foi um grande prazer. Enfim, foi um prazer também te conhecer, que a gente nunca tinha se falado assim por vídeo, só por mensagem mesmo. E, pessoal, um bom domingo para todos vocês. Que vocês tenham um excelente começo de semana. E para você também, Débora. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Tchau.